Nessa videoaula nós falaremos sobre o baricentro de um triângulo. Vamos então começar pela definição, né? O que vem a ser esse baricentro? Bem, nós denominamos baricentro ao ponto de encontro das medianas de um triângulo. Você pega um triângulo, você traça todas as suas medianas, você vai perceber que as medianas de um triângulo, elas vão se cruzar num único ponto. Esse único ponto de cruzamento das medianas é o que a gente chama de baricentro. Então vamos então ilustrar isso. Para isso eu vou considerar aqui um triângulo de coordenadas, na verdade de vértices no ponto A. O ponto A de coordenadas x1 e y1. Vou considerar aqui o outro vértice do triângulo, o ponto B, de coordenadas x2 e y2. E considero um terceiro vértice, o ponto C, de coordenadas x3 e y3. Bem, esses três pontos, eles vão determinar esse triângulo. O que nós vamos fazer é representar geometricamente o baricentro desse triângulo. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicialmente traçar as medianas relativas a cada um dos vértices desse triângulo. Aí você diz, como é que a gente traça essas medianas? Da seguinte maneira, ó. Vamos começar pela mediana partindo do vértice A. Pessoal, a mediana partindo do vértice A, você vai no lado oposto, que é o lado BC, marca o ponto médio deles, marca a metade. Digamos que essa marca em azul é o ponto médio do lado BC. Então agora você liga o vértice A ao ponto médio do lado BC. Esse segmento de reta que está ligando o vértice A ao ponto médio do lado BC é o que a gente chama de mediana relativa ao vértice A, ou mediana relativa ao lado BC. Então o que é a mediana? É o segmento de reta que parte de um vértice e vai ao ponto médio do lado oposto. Simplesmente isso. Vamos agora traçar a mediana relativa ao vértice B. Para isso, eu vou lá no lado AC, marco aqui o seu ponto médio, digamos que esse em azul é o ponto médio do lado AC, e aí você vai agora ligar o vértice B ao ponto médio do lado AC. Então está aí a mediana relativa ao vértice B, também conhecida como mediana relativa ao lado AC. De maneira totalmente idêntica, eu posso aqui no lado AB marcar o ponto médio do lado AB, e aí agora eu vou ligar o vértice C ao ponto médio do lado AB. Observem que esse segmento, ligando o vértice C ao ponto médio do lado AB, isso será a mediana relativa ao vértice C, também conhecida como mediana relativa ao lado AB. Bem, tracei as três medianas. Todo triângulo possui três medianas, como eu bem tracei aí. Observem que essas três medianas, elas se cruzam num único ponto. Pois bem, esse único ponto que eu destaquei aqui, de cruzamento das três medianas de um triângulo, é ele que nós chamamos de baricentro. Então, o que é o baricentro de um triângulo? É o ponto de encontro de suas três medianas. O que nós vamos fazer aqui é determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo, sempre naquele intuito, sem precisar desenhar o triângulo, apenas fazendo os cálculos. E como é que eu vou determinar o baricentro? Bem, esse baricentro ele é também conhecido como centro de massa do triângulo. Por quê? Porque se você pegar uma figura, se você pegar um objeto com formato triangular, o seu centro de massa, a concentração da sua massa estará toda no baricentro. Bem, agora sim, para a gente poder aprender como é que eu calculo as coordenadas do baricentro de um triângulo, vamos considerar então um triângulo de vértices A de coordenadas x1 e y1, o vértice B de coordenadas x2 e y2 e o vértice C de coordenadas x3 e y3. Como é que vai ficar o seu baricentro? Bem, vamos dizer que o baricentro é um ponto P, onde as coordenadas do ponto P são xb e yb, ou seja, x do baricentro, y do baricentro.
Como é que eu vou calcular as coordenadas do x do baricentro? Através dessa expressão. O x do baricentro, eu vou pegar o x do primeiro ponto, mais o x do segundo ponto, mais o x do terceiro ponto, e vou dividir para 3, já que são 3 pontos. Repetindo, x do baricentro, pega os 3 valores de x, um de cada ponto, soma e divide para 3. De maneira totalmente idêntica, o y do baricentro, você também vai pegar o y do primeiro ponto, somar com o y do segundo ponto, somar com o y do terceiro ponto e dividir para 3. Então percebam que são duas fórmulas básicas, bem simples, e que através dela é possível a gente calcular o x e o y do baricentro. Vamos lá então, trago um primeiro exemplo para nós treinarmos o cálculo do baricentro. Considere o triângulo de vértices A de coordenadas 0 e 2, B de coordenadas 8 e menos 4 e C de coordenadas 4 e menos 7. Quais as coordenadas do seu baricentro? Bem, nós temos aí então que o x do primeiro ponto é 0 e o y é 2, o x do segundo ponto é 8 e o y é menos 4, e o x do terceiro ponto é 4 e o y é menos 7. Desse modo, então, o x do baricentro é x1 mais x2 mais x3 dividido para 3. Isso vai ficar, então, 0 mais o 8 mais o 4 dividido para 3, que vai dar 12 dividido para 3, que é 4. Então, o x do baricentro é 4. Continuemos, então. O y do baricentro ele é y1 mais y2 mais y3 dividido para 3. O y1 é 2, o y2 é menos 4 e o y3 é menos 7. Vamos trabalhar os sinais. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 2 menos 4 menos 7 dividido para 3. Que é então menos 9 dividido para 3. Que dá menos 3. Então nós temos que o y do baricentro é menos 3. Desse modo, se o x do baricentro é 4 e o y do baricentro é menos 3, então o baricentro desse triângulo é o ponto de coordenadas 4 e menos 3. O segundo exemplo. Um engenheiro precisa determinar o centro de massa de uma laje em formato triangular. O projeto da laje, feito no computador, ele mostra que os vértices do triângulo que a forma são os pontos E de coordenadas 1 e 5, F de coordenadas 7 e 2 e G de coordenadas 4 e menos 1. Quais as coordenadas do centro de massa dessa laje? Bem, como nós já sabemos que o centro de massa é a mesma coisa que baricentro, nós vamos ter que calcular o baricentro do triângulo que forma essa laje. O x do primeiro ponto é 1, o y do primeiro ponto é 5, o x do segundo ponto é 7 e o y do segundo ponto é 2. Já o x do terceiro ponto é 4 e o y do terceiro ponto é menos 1. Desse modo, a gente vai pegar o x do baricentro, é x1 mais x2 mais x3 dividido para 3. Isso vai ficar, então, 1 mais 7 mais 4 dividido para 3, que vai dar 12, que ao ser dividido para 3, dá 4. Então, o x do baricentro é 4. O y do baricentro, ele é y1 mais y2 mais y3 dividido para 3. Isso vai ficar, então, 5 mais 2 mais o menos 1 dividido para 3. Lembrando que mais com menos dá menos, então eu tenho 5 mais 2 menos 1 dividido para 3. Ou seja, eu tenho 6 dividido para 3, que é 2. Portanto, o y do baricentro é 2. Desse modo, se o x é 4 e o y 2, então o centro de massa dessa laje, que são as coordenadas do seu baricentro, é o ponto de coordenadas 4 e 2. O terceiro exemplo. Um triângulo ABC ele tem baricentro no ponto P, de coordenadas 2 e menos 3. Então, nós já temos que o x do baricentro é 2 e o y do baricentro é menos 3. Sabendo que o ponto A tem coordenada 1 e menos 2 e o ponto B tem coordenadas 7 e 5,
quais as coordenadas do ponto C. Então aqui nós já temos o baricentro e queremos encontrar as coordenadas do terceiro ponto, que é o ponto C. Nós temos aí então o x do primeiro ponto é 1 e o y dele é menos 2. O x do segundo ponto é 7 e o y dele é 5. O x do terceiro ponto eu vou só chamar de x, que eu quero descobrir, e o y dele é y. Além disso, nós já sabemos as coordenadas do baricentro, 2 e menos 3. Eu vou então inicialmente utilizar a fórmula do x do baricentro, que é x1 mais x2 mais x3 dividido para 3. Então você pega, no lugar do x do baricentro, coloque 2, isso é igual o x1, que é 1, mais o x2, que é 7, mais o x3, que eu vou chamar de x, dividido para 3. Bora então resolver. Em cima da fração 1 mais 7 dá 8. Então ficou 2 igual a 8 mais x sobre 3. Faço o produto dos meios pelos extremos. Uma vez 8 mais x dá 8 mais x, igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, fazendo letra de um lado, número do outro, o x é 6 menos 8, logo o x é menos 2. Falta ainda o valor de y. Então, vou tomar a fórmula do y do baricentro, que é y1 mais y2 mais y3 dividido para 3. Vamos lembrar que o y do baricentro ele é menos 3. Isso é igual ao y1, que é menos 2, mais o y2, que é 5, mais o y3, que é y. Tudo isso dividido para 3. Quando eu juntar na fração menos 2 mais 5, dá 3. Então vai ficar menos 3 é igual a 3 mais y sobre 3. Posso agora fazer produto dos meios pelos extremos. 1 vezes 3 mais y dá 3 mais y, igual a 3 vezes menos 3, que é menos 9. Com isso, então, o y é menos 9 menos 3, que dá menos 12. Bem, nós descobrimos que o x é menos 2 e o y é menos 12. Desse modo, o ponto C ele tem coordenadas menos 2, menos 12. E com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós aprendemos a calcular o baricentro de um triângulo a partir das coordenadas dos seus vértices.